Pessoal, hoje vamos falar da dinâmica das águas, dos rios que banham a planície pantaneira e como eles influenciam a pecuária bovina da região. O ritmo das chuvas, que dita o tamanho das cheias e inundações, também determina a necessidade ou não da retirada do gado das áreas de alagamento para as regiões mais altas das fazendas, as chamadas terra firme. Manejar conforme o que impõe a natureza é uma regra adotada há séculos pelos fazendeiros do Pantanal. E esta sintonia fina faz do bioma o local mais importante para a produção de bezerros do centro-oeste brasileiro. São quase 2 milhões de bezerros por ano. Vamos conferir como é feito este monitoramento das águas pela Embrapa. A reportagem está aqui na tela. Um lugar que seca de rachar e chove de inundar. O Pantanal é a maior planície alagável do planeta, um bioma que possui características muito peculiares de clima, temperatura e solo. E é essa dinâmica das águas, das cheias, que dita as regras do trabalho em pecuária por aqui. O Pantanal ele funciona com isso, com esse ritmo das águas. Todo ano você tem um período seco, um período chuvoso e a maior parte do Pantanal costuma inundar. Isso nas últimas décadas foi muito frequente, as inundações, porém nos últimos anos, desde 2019 e 2020, nós estamos passando aqui por uma grande estiagem. Então o Pantanal faz parte de uma grande bacia hidrográfica chamada Bacia do Alto Paraguai e o entorno do Pantanal tem várias bacias que trazem então as águas. Então nas partes mais altas, onde tem as nascentes dos rios, se formam então as cabeceiras do Rio Paraguai, Rio Cuiabá, São Lourenço. Então veio desde lá de cima, né? Desde lá de cima, várias bacias, os rios maiores, vêm do Mato Grosso. E esses são os principais rios que acabam trazendo a onda de inundação aqui para o Pantanal. Todo ano, então, principalmente de outubro a março, você tem o regime das chuvas. As chuvas se acumulam na região norte. E isso causa uma onda de cheia que vem navegando, desde lá do Mato Grosso, entra para o Pantanal. E uma vez estando no Pantanal, ela leva aproximadamente um mês para chegar aqui na região de Ladário, E é então um local que é um local ideal para nós termos uma ideia da integração de toda essa água, então, que é capturada pelos rios e trazida aqui para baixo. Então é uma estação de medição, de nível que é referência, com dados muito antigos, desde 1900, e muito confiáveis, que nós usamos todo ano para tentar explicar, tentar dar um panorama do que aconteceu com as cheias e as secas de cada ano no Pantanal. Como é que ele funciona? Chove lá, a água do Pantanal vem da chuva ou vem da chuva nesses outros rios afluentes e aí essa chuva desce para cá? É mais ou menos isso ou são as duas coisas? Como é que vem? De onde que vem essa água toda? O Pantanal ele pode inundar tanto pelos rios, os rios quando sobem muito de nível extravasam, inundam grandes áreas no Pantanal. Mas também tem muitas áreas que o rio não alcança, ele não consegue inundar o Pantanal todo, nenhum rio aqui inunda o Pantanal todo. Então você também tem a contribuição das chuvas locais, que ocorre nesse período de outubro a março, só que existe uma demora de tempo das águas das chuvas chegarem até aqui, mais ou menos uns 4 meses para a água da chuva, depois que cai no terreno, chegar até aqui embaixo. Então, uma vez que chega no Pantanal, mais ou menos um mês para chegar aqui na Ladário. Então, muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, numa época como essa, com níveis muito baixos, o rio praticamente não interage com a planície, ele basicamente não aporta com água para a planície. Então a água que vai irrigar as pastagens, que basicamente a atividade pecuária é a principal atividade econômica na região, o que vai irrigar as pastagens são basicamente as chuvas locais e não mais a influência dos rios nas partes mais baixas. Entendi. Então, mas mesmo que o rio não esteja subindo e alagando muitas áreas, e mesmo estando nós passando por uma estiagem, a pecuária não tem sofrido tantos impactos, por causa das chuvas locais. E em situações mais extremas, como por exemplo aconteceu em 2020, os pecuaristas abriram mão de captar água por poços, com inclusive energia vindo de painéis solares. Foi uma inovação muito importante naquela época, que salvou muitas fazendas de um fato fundamental, que era abastecer de água os rebanhos,
matar a sedentação animal, né? A dessedentação animal foi o mais importante de tudo e foi ser feito dessa maneira, com poços artesianos e energia solar. E para então a gente tentar fazer uma previsão para os pecuaristas, né, de quando a região vai vir a inundar ou ter estiagem mais severa, a gente usa modelagem com base nos dados de hidrologia, né, nos dados principalmente do nível do Rio Paraguai, que é a principal referência que nós temos aqui na região, que representa então uma grande parte do Pantanal, né, e também da região mais alta, nas nascentes dos rios que vêm para o Pantanal. E essa análise ela é feita com base no nível do Rio Paraguai aqui na região de Corumbá e Ladário, e esses dados de nível, então, eles acabam sendo modelados e a gente procura imitar, né, ou fazer um modelo para poder prever os níveis reais do Rio Paraguai com um modelo. Então, a gente, usando então dados de estações acima aqui de Ladário, a gente sabe que a água tem um deslocamento das regiões mais altas aqui para baixo e que essa onda de cheia, né, ela tem uma certa velocidade, um tempo para chegar aqui embaixo e uma magnitude. Então, quando a gente observa que as cheias na região mais alta, lá distante, no Mato Grosso, alcançaram um nível máximo, a gente já tem estabelecido uma relação de cheias de nível máximo da parte de alta, da parte do Mato Grosso, com a região aqui embaixo. Então, a gente, através dessa modelagem, que nós coletamos, então, dados de cheia de vários anos, a gente consegue estabelecer uma relação entre o nível das estações ou das regiões mais acima com o nível do Rio Paraguai aqui embaixo. E aí, então, fazendo essa estatística, a gente obtém um índice da qualidade dessa estatística, dessa relação. E quando a gente, então, consegue, então, plotar, né, colocar o valor observado de nível com o valor do modelo de previsão, a gente vê que os dois se encaixam bastante, com alguns lugares, né, nem tanto, mas a maior parte dos dados se encaixam bastante, o que dá para a gente uma segurança de que o modelo reflete bem a realidade. O modelo consegue prever bem como o que acontece na realidade. O Pantanal normalmente sofre duas restrições anuais de alimento. Uma pela seca, né, e outra pela enchente. Então a janela de tempo, de espaço para o gado ter uma pastagem, né, vamos dizer, entre aspas, assim, normal, né, é pouca. Então o pecuarista pantaneiro ele tem que ter muito esse manejo do gado, né, saber muito esse manejo do gado, trabalhar bastante o gado, essa questão do manejo. E as fazendas mais antigas, elas têm essa sabedoria de muitas fazendas, quando a gente observa mapas antigos, elas sempre foram fazendas retangulares no sentido do declive do terreno, onde cada fazenda tinha uma área mais baixa e uma área mais alta onde ele manejava esse gado. Então, um retângulo bem comprido, perpendicular ao rio. Perpendicular ao rio para fazer esse manejo. Então, isso já desde a pecuária no Pantanal é muito antiga, né? Mais de 200 anos. Então, a experiência do pecuarista pantaneiro é muito grande nesse sentido.